Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Como é que foram de final de semana? Tudo beleza? Passaram bem? Que todos tenham uma boa semana, beleza? Bora iniciar essa segunda-feira repleto de notícias maravilhosas. E pra você que tá curioso pra ver o novo Chelsea recheado de novos jogadores, hoje é a estreia do clube lá no campeonato inglês. Partida contra o Brighton às 4h15 da tarde. Vamos ver se Havertz, Timo Werner e companhia limitada vão fazer um jogão pela equipe do Chelsea. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte: o Red Bull Bragantino surpreendeu aí quando foi comprado pela Red Bull, né? Começou a fazer vários investimentos, contratou vários jogadores e muita gente apostava que o Red Bull ia estar detonando no Campeonato Brasileiro. Só que a realidade é totalmente o oposto. O Red Bull Bragantino é o último colocado no campeonato, hein? E eu quero saber, na tua opinião, qual que é o problema do Red Bull Bragantino? Todo mundo confiava que ele ia brigar aí pelos primeiros lugares da tabela, que ele pelo menos ia ficar aí entre os 8 primeiros, e esse começo de campeonato tá simplesmente horroroso. Coloca nos comentários qual que você acha que é o problema lá no Red Bull Bragantino. Galera, o vídeo de hoje tá topzera demais, lotado de notícia boa, então se prepara. Sem mais enrolações, solta a intro! Ontem tivemos o jogo de volta da final catarinense, onde a Chapecoense venceu o Brusque por 1-0, e assim a Chape foi heptacampeã estadual. Pela Série B, o Oeste venceu o CSA por 2-1. Pelo Campeonato Brasileiro Série A, Fluminense venceu o Corinthians por 2-1. Nenê, caído na área, mandou para o fundo das redes. Ele mesmo ampliou o placar de pênalti aos 42 do segundo tempo, e aos 49, Matheus Vital diminuiu para o Corinthians. Grêmio e Fortaleza ficaram no 1-1. Osvaldo, aos 16 minutos, cruzou e fez uma bela curva que passou por todo mundo na área e entrou no fundo das redes. E depois, Diego Souza, de pênalti, deixou tudo igual. Ceará venceu o Flamengo por 2-0. Após escanteio, Luiz Otávio de cabeça marcou o primeiro gol e depois Charles, no primeiro pau, fez o segundo no Vozão. O Atlético Mineiro venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Hever de cabeça abriu o placar, Alejandro pegou o rebote e deixou tudo igual, e depois Keno cruzou para Savarino fazer o da vitória do Galo. O Atlético Goianiense venceu o Bahia por 1-0, e o único gol foi marcado pelo goleiro Jean, que bateu falta e ele mesmo pegou rebote para fazer gol contra seu ex-clube. O Goiás venceu o Internacional por 1-0, Vinícius Lopes chutou e o goleiro não conseguiu dar aquela segurada, então foi o único gol marcado na partida. Palmeiras e Sport ficaram no 2-2, Iago Maidana de pênalti abriu o placar, William fintou o goleiro e marcou um golaço para deixar tudo igual. Zé Rafael virou o jogo com esta bela pintura e depois Lucas Mugni fintou Luan para deixar o jogo em 2-2. Vasco venceu o Botafogo por 3-2, após falha de Benevenuto na área, Ribamar abriu o placar. Matheus Babi com um belo chute empatou o jogo, Cano tentou e ele mesmo pegou o rebote para marcar o dele, Igor Catatal pegou de primeira, fez o terceiro do Vasco e aos 37 minutos Calu tocou para Matheus Babi diminuir para o Botafogo. Após 10 rodadas, Internacional continua líder com 20 pontos, seguido por Atlético Mineiro, São Paulo, Vasco que completam o G4. Lá na zona de rebaixamento temos Botafogo, Goiás, Coritiba e Red Bull Bragantino. E o negócio não está nada bom para o Corinthians. O clube que anunciou na sexta-feira a demissão do técnico Thiago Nunes perdeu ontem para o Fluminense pela 10ª rodada do Brasileirão e o clima esquentou muito na chegada em São Paulo. Um grupo de torcedores recepcionaram o time de forma hostil no aeroporto de Guarulhos, com ameaça de agressão, xingamentos e intimidação. Alguns jogadores inclusive tiveram que correr para conseguir entrar no ônibus. Após 9 rodadas, o clube amarga a 15ª colocação e fica perto da zona de rebaixamento. Rogério Ceni é um dos nomes ligados ao Corinthians para substituir Thiago Nunes, mas ontem mesmo o treinador já tratou de afirmar que fica no Fortaleza, falando o seguinte, abre aspas: "Eu acho que é natural que se o profissional estiver fazendo um bom trabalho, é natural que as pessoas falem, opinem. A mídia fala o nome, ninguém me procurou absolutamente nada. Fico contente porque acho que é um reconhecimento de um trabalho, mas nada além disso. Estou firme e focado no trabalho no Fortaleza e espero que até o final do campeonato possamos extrair o melhor time e manter o Fortaleza na primeira divisão do futebol brasileiro." Fecha aspas. E o atacante Sassá já está encerrando a sua curta passagem pelo Coritiba.
O clube não passa por uma boa fase e está no Z4, e além disso, o jogador ontem foi flagrado numa festa de aniversário, sem máscara e com aglomeração, e essas fotos obviamente bombaram na internet. Então após o episódio, o presidente do clube, Samir Namur, já avisou que Sassá não vestirá mais a camisa do clube e será devolvido ao time da Raposa. O Coritiba tem respaldo jurídico para rescindir o seu contrato e Samir falou o seguinte, abre aspas, é possível sim e foi o que aconteceu, já comunicamos o atleta hoje com todo amparo jurídico por conta da aglomeração e também da pandemia. Sassá não é mais jogador do Coritiba, fecha aspas. A torcida do Grêmio continuava sonhando com a chegada de Edinson Cavani como presente para o aniversário de 117 anos que o clube fará amanhã. Mas tanto a direção quanto o técnico Renato Gaúcho voltaram a negar qualquer tratativa com o atacante uruguaio, falando o seguinte, abre aspas, se tratando de Cavani que se despediu lá fora, é o sonho de todo treinador, serve e cai como uma luva, mas não vamos sonhar, já teve uma ou outra conversa, mas os números são muito altos, é muito difícil o jogador viver a realidade do Brasil para jogar num time brasileiro, talvez o Flamengo teria condições, ou então ele teria que se encaixar na parte financeira, o que fica muito difícil. Já é complicado para um brasileiro, imagina para o Cavani. Se eu pudesse pedir, lógico que eu pediria um jogador desse nível. Repito, o Grêmio sempre teve os pés no chão, o sonho de todo técnico é ter um jogador desse nível, mas infelizmente ele é muito caro para o Grêmio, fecha aspas. Agora que eu já falei do Brasil, bora daquele nosso rolezinho pela Europa, mas antes eu vou te lembrar uma coisa que eu tenho certeza que você tinha esquecido, hein? Martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba e também aproveita pra se inscrever e faça parte da família Todd. Ativa o sininho também pro YouTube sempre te notificar quando sair um vídeo novo e você ficar melhor antenado em relação a esse esporte maravilhoso chamado futebol. Agora vamos ver o que aconteceu ontem nos principais jogos. Pela Premier League, o Leicester City venceu o West Brom por 3-0. Timothy Calani abriu o placar, Jamie Vardy fez o segundo gol de pênalti e o terceiro também foi de Jamie Vardy, mais uma vez de pênalti. Everton venceu o Tottenham por 1-0 e o único gol foi marcado por Calvert-Lewin de cabeça. Pelo campeonato francês, o Olympique de Marseille venceu o Paris Saint-Germain por 1-0. Florian Thauvin sozinho na área fez o único gol do jogo. E ontem no jogo entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain ocorreu mais um triste caso de racismo no futebol. Neymar acusou o zagueiro espanhol Álvaro González de racista, avisou o árbitro, avisou o terceiro árbitro, mas nada acabou sendo feito. Inclusive o atacante acabou dando um tapa na cabeça de Álvaro e foi expulso do jogo, coisa que ele mesmo assumiu após a sua saída de campo. Neymar lá no Twitter explicou como é que foi a ofensa, abre aspas. VAR pega minha agressão é mole, agora quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono e roda p***. Macaco filho da p***. Isso eu quero ver, e aí, carretilha você me pune, cascudo sou expulso e eles, e aí? O brasileiro também comentou no Twitter que após o jogo, seu único arrependimento era por não ter dado uma na cara do zagueiro espanhol. Então Álvaro foi se defender sobre a denúncia e aproveitou para provocar mais ainda falando o seguinte: não há lugar para o racismo, carreira limpa e com muitos colegas e amigos do dia a dia. Às vezes você tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis 3 pontos hoje, fecha aspas. Então Neymar obviamente não perdeu tempo e já mandou na lata de volta lá no Twitter, abre aspas. Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte, agora insultar e trazer o racismo para nossas vidas, não. Eu não estou de acordo, eu não te respeito, você não tem caráter. Assume o que tu fala, meu irmão, seja homem rapá, racista, fecha aspas. O diretor Leonardo lá do Paris Saint-Germain falou que vai entrar sim com uma ação lá na Federação Francesa pedindo uma grande punição para Álvaro González. Leonardo falou que Neymar explicou tudinho o que aconteceu no jogo e eles vão com tudo para tentar pegar uma punição do zagueiro que nem foi expulso no jogo, galera. Juventus continua tentando se livrar dos jogadores que não entram nos planos do técnico Pirlo. Matuidi e Higuaín já foram embora e o próximo da lista é Sami Khedira, mas não será nada fácil, já que o Tuttosport publicou que o jogador teria recusado a proposta feita para rescindir o seu vínculo. Isso porque o alemão avisou que só assina um acordo se a velha senhora pagar 6 milhões de euros líquidos para ele, valor que a Juventus não estaria disposta a oferecer. E agora as conversas continuam para ver se o jogador continua no clube e treina em separado ou se ele realmente vai embora. Nuno Espírito Santo vem fazendo um ótimo trabalho pelo Wolverhampton e já tinha começado a chamar a atenção de alguns outros clubes pela Europa. Então o Wolves tratou de mostrar gratidão ao trabalho do técnico e anunciou a renovação do português até junho de 2023.
Edinson Cavani continua sem clube, mas não é por falta de interessados, e sim por seu altíssimo salário. Hoje o jornal Catalão Sport publicou que o uruguaio se ofereceu mais uma vez à equipe do Barcelona, mas o time recusou na hora devido ao valor pedido de salário. Além de que, Ronald Koeman prefere a chegada de Memphis Depay para o ataque, ao invés do atacante do Paris Saint-Germain. A publicação informa que caso o jogador não abaixe a sua pedida, vai continuar encontrando muita dificuldade em achar um novo time. Arkadiusz Milik está muito próximo de trocar de clubes lá na Itália. A Roma já abriu conversas na semana passada por ele e inclusive já teria chegado num acordo com o Napoli pela compra. Segundo o Calciomercato, o negócio deve ser fechado por 25 milhões de euros e a Roma espera fechar toda a negociação ainda nesta semana. Kylian Mbappé foi um dos assuntos mais comentados no mundo do futebol neste final de semana. Isso porque ele teria comunicado à diretoria do Paris Saint-Germain que não irá renovar o seu contrato e deseja ir embora do clube no fim da temporada 2020-2021. O comunicado teria sido feito após uma reunião entre o clube e a família do francês. E ele colocou esse ano como sendo seu último para conseguir conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. Caso o clube não aceite vendê-lo, pode perdê-lo de graça em janeiro de 2022, já que seu contrato vai somente até junho de 2022. O jornal inglês The Times publica que Mbappé avisou que gostaria de jogar a Premier League ou então a La Liga e teria como principais interessados Liverpool, City e Real Madrid. Lembrando que não é nessa janela, tá? É somente daqui a um ano, no final da temporada 2020-2021. Então os times que ele tem interesse em defender seria Liverpool, Manchester City ou então Real Madrid. E também esses três times estariam dispostos a desembolsar um altíssimo valor para contratá-lo. Na tua opinião, se Mbappé realmente for embora daqui a um ano, aonde você gostaria de ver ele? No Liverpool, no City ou no Real? Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Lembrando que eu tô fazendo lives todos os dias lá no Facebook. A página é fb.gg/toddgames. E eu também tenho meu canal de games aqui no YouTube. Eu vou deixar o link dos dois no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, boa segunda-feira. Falou! Just like